O véu de noiva estava ali, jogado na cadeira da sacristia como um fantasma branco. Os sapatos de cetim, que deveriam estar nos pés de Helena, descansavam vazios no chão frio da igreja matriz de Santo Antônio, em Tiradentes. O sino badalava insistentemente. Lá fora, 300 convidados esperavam. Marta Sampaio olhava para a filha mais nova com desespero nos olhos. Lívia! Ela fugiu! Helena fugiu! As mãos de Lívia tremiam enquanto segurava o bilhete deixado pela irmã. Não consigo. Me perdoem. Me diga nos comentários de onde você está assistindo, porque o que aconteceu naquela manhã de sábado mudou para sempre a vida de uma família inteira no interior de Minas Gerais. Marta segurou os ombros da filha. Você precisa entrar naquela igreja, Lívia. Você precisa se casar com ele, senão perdemos tudo. O véu da irmã nas suas mãos, uma escolha impossível e um homem esperando no altar. Lívia olhou para o véu nas suas mãos e sentiu o mundo desabar. Como Helena podia fazer isso? Como podia simplesmente sumir no dia do próprio casamento? Mãe, eu não posso, sussurrou, mas Marta já estava tirando o vestido rosa que ela usava como madrinha. Pode sim, minha filha. Você sempre pode. Sempre foi você quem resolveu os problemas desta família. E era verdade. Quando o pai morreu há 5 anos, foi Lívia quem assumiu a administração das 3 pousadas da família em Tiradentes. Quando Helena gastava além da conta com suas viagens de influencer, era Lívia quem equilibrava as contas. Quando a mãe adoecia de preocupação, era Lívia quem cuidava de tudo. Sempre Lívia. Sempre a irmã mais nova sendo mais responsável que a mais velha. Mas ele nem me conhece, mãe, protestou, enquanto Marta fechava o zíper do vestido branco nas suas costas. O vestido servia perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Ele conhece o suficiente. Conhece nossa família, nossas pousadas, nosso nome. Marta ajeitou o véu na cabeça da filha. Lívia, querida, sem esse casamento, nós perdemos tudo. As pousadas estão hipotecadas. Os bancos não vão renovar os empréstimos. Heitor Amaral é nossa única salvação. Heitor Amaral. Lívia tinha visto o CEO do Grupo Amaral Urbanismo apenas 2 vezes. No jantar de noivado, onde mal trocaram 3 palavras, e na despedida de solteira de Helena, onde ele apareceu por educação e saiu cedo. Um homem de 35 anos, sério, elegante, com olhos cinza que pareciam ver através das pessoas. Rico, muito rico. E que agora esperava no altar por uma noiva que tinha fugido. Ele vai aceitar a troca? Perguntou Lívia, olhando-se no espelho pequeno da sacristia. O véu emoldurava seu rosto de forma diferente do de Helena. Ela era mais delicada, menos imponente que a irmã. Vai ter que aceitar, respondeu Marta, com uma determinação que escondia o desespero. O contrato já está assinado. A fusão entre as empresas já foi anunciada. Se não houver casamento hoje, perdemos não só as pousadas, mas nossa reputação. Heitor também precisa desse acordo. A empresa dele anda com problemas também. Lívia pegou um papel do programa da cerimônia e automaticamente começou a anotar uma receita de bolo no verso. Era seu jeito de lidar com a ansiedade, pensar em ingredientes, em medidas certas, em coisas que podia controlar. 2 xícaras de farinha, 3 ovos, 1 xícara de açúcar. Pare com isso e me escute. Marta segurou suas mãos. Sei que é muito pedir. Sei que não é justo. Mas você é forte, Lívia. Mais forte que Helena, mais forte que eu. Sempre foi. Lá fora, o sino continuava tocando. Os convidados começavam a ficar impacientes. Lívia imaginou todas aquelas pessoas esperando. Os vizinhos de Tiradentes, os empresários de São Paulo, os parentes que viajaram de longe. Imaginou também as manchetes dos jornais se ela não entrasse naquela igreja. Família Sampaio humilhada em casamento fracassado.
Herdeira foge no altar e deixa a família na ruína. E se ele disser não? Sussurrou. Ele não vai dizer. Marta ajeitou uma última vez o véu. Homens como Heitor Amaral não gostam de escândalo público. E... hesitou. Ele sempre olhava para você de um jeito diferente nos jantares, como se te visse quando ninguém mais via. Lívia duvidou. Helena sempre foi o centro das atenções. Helena, com seus cabelos loiros perfeitos, sua personalidade extrovertida, seus milhares de seguidores nas redes sociais. Como Heitor poderia ter notado a irmã mais nova, que sempre ficava na cozinha cuidando dos doces ou nos bastidores organizando tudo? O organista começou a tocar a marcha nupcial. É agora, querida. Marta beijou sua testa. Você vai salvar nossa família, como sempre faz. Lívia respirou fundo, guardou o papel com a receita na manga do vestido e segurou o buquê que deveria ter sido de Helena. Flores brancas e rosa com um laço de cetim que cheirava a promessas. Quando as portas da igreja se abriram, todos os convidados se levantaram. Alguns sussurraram surpresos ao ver que não era Helena caminhando pelo corredor central. Outros pareciam confusos. Mas Lívia manteve os olhos fixos no altar, em Heitor Amaral, que a esperava de terno escuro, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Quando chegou ao altar e ele estendeu a mão para ela, sussurrou apenas: "Obrigado." E ela soube que não havia volta. Sua vida tinha mudado para sempre naquele exato momento. O padre Francisco, que conhecia a família Sampaio desde que Lívia era criança, hesitou apenas um segundo ao vê-la no lugar de Helena. Mas quando Marta acenou discretamente da primeira fileira, ele prosseguiu com a cerimônia como se nada tivesse acontecido. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Heitor e... Uma pausa quase imperceptível. Lívia, em matrimônio. As palavras ecoaram pela igreja como se fossem ditas em outro idioma. Lívia sentia-se flutuando, observando tudo de fora do próprio corpo. As mãos de Heitor eram firmes quando segurou as dela. Mãos grandes, calejadas, de quem trabalhava mesmo sendo CEO. "Você aceita Heitor como seu esposo?" perguntou o padre. "Aceito", sussurrou ela, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. "E você, Heitor, aceita Lívia como sua esposa?" Heitor a olhou nos olhos pela primeira vez desde que ela chegara ao altar. Olhos cinza como chuva de inverno, mas que naquele momento pareciam quentes. "Aceito." Quando trocaram as alianças, Lívia notou que os dedos de Heitor tremiam levemente. Ele estava nervoso também. De alguma forma, isso a tranquilizou. O beijo foi casto, formal, apenas um selinho que cumpriu o protocolo. Mas quando os lábios dele tocaram os dela, Lívia sentiu uma estranha familiaridade, como se já se conhecessem há anos. Os convidados aplaudiram com educação. Alguns pareciam genuinamente emocionados, outros claramente confusos com a troca de noivas. Mas todos sorriram para as fotos, todos brindaram na recepção, todos fingiram que aquilo era normal. Na mesa principal, Lívia mal tocou na comida. Heitor, ao seu lado, respondia às felicitações com cortesia, mas ela percebia sua tensão. De vez em quando, ele se inclinava para sussurrar no ouvido dela. "Está tudo bem?" "Está", mentia ela, mexendo no arroz à grega com o garfo. Foi durante o corte do bolo que Otávio Nogueira se aproximou. Lívia o conhecia apenas de vista. Um homem de 48 anos, cabelos grisalhos penteados com gel, terno caro e sorriso que não chegava aos olhos. Parabéns ao casal", disse ele, estendendo a mão para Heitor. "Uma cerimônia inesperada, mas linda." "Obrigado, Otávio", respondeu Heitor, friamente. "Imagino que agora vocês vão querer acelerar a fusão entre as empresas, não é?" Otávio olhou para Lívia com interesse excessivo. Afinal, família é família. Lívia não entendeu completamente o que aquilo significava,
mas sentiu um arrepio de desconforto. Havia algo no jeito que Otávio a olhava, como se ela fosse uma peça num jogo de xadrez. Vamos conversar sobre negócios na segunda-feira, cortou Heitor, colocando a mão protetivamente nas costas de Lívia. Quando a festa finalmente terminou, já passava da meia-noite. Lívia estava exausta, os pés doendo dentro dos sapatos de salto alto que Helena havia escolhido. Heitor ofereceu o braço para ajudá-la a chegar até o carro. Vamos para São Paulo hoje ainda? Perguntou ela, enquanto o motorista guardava sua única mala no porta-malas. Se você estiver muito cansada, podemos ficar numa pousada aqui e viajar amanhã, respondeu ele gentilmente. Não, vamos logo. Quanto mais rápido sairmos de Tiradentes, melhor. A viagem para São Paulo levou 3 horas. Lívia adormeceu no banco do passageiro, acordando apenas quando o carro parou em frente a um prédio elegante na Vila Madalena. O apartamento de Heitor era tudo o que ela esperava. Moderno, masculino, organizado. Paredes brancas, móveis de linha reta, uma estante cheia de livros técnicos e algumas plantas que pareciam bem cuidadas. A vista da varanda mostrava as luzes da cidade se estendendo até o horizonte. O quarto de hóspedes é seu, disse ele, mostrando um cômodo espaçoso com cama de casal e closet vazio. Pode decorar como quiser, mudar o que precisar. E o contrato? Perguntou Lívia, sentando na beirada da cama. Heitor pegou uma pasta na estante e entregou para ela. 1 ano de casamento. Convivência neste apartamento. Aparições públicas juntos, quando necessário para manter a imagem da fusão empresarial, resumiu ele, enquanto ela folheava as páginas. Depois desse período, divórcio amigável. Você fica com uma compensação financeira e sua família mantém as pousadas. E se... Ela hesitou. E se não der certo antes do prazo? Também está previsto. Cláusula de rescisão antecipada, mas com penalidades financeiras para ambas as partes. Lívia assinou os papéis sem ler tudo. Estava cansada demais para processar todos os detalhes legais. Heitor? Chamou ela, quando ele já estava saindo do quarto. Sim? Por que você aceitou? A troca, digo. Por que não cancelou tudo quando viu que eu não era Helena? Ele ficou em silêncio por um longo momento, a mão na maçaneta da porta. Porque... Começou, então parou. Porque você entrou naquela igreja mesmo não sendo obrigada. Isso diz muito sobre quem você é. Eu era obrigada sim. Minha família... Não! Ele a interrompeu, virando-se para olhá-la. Você sempre tinha escolha. Podia ter deixado sua mãe resolver sozinha, podia ter mandado tudo às favas, mas não mandou. Entrou naquela igreja para salvar pessoas que ama. Quando ficou sozinha no quarto, Lívia tirou o véu e o vestido cuidadosamente. No espelho, viu uma mulher que não reconhecia. Cabelos escuros soltos nos ombros, batom borrado, olhos cansados, mas determinados. Estava casada, com um estranho, em São Paulo. E de alguma forma estranha, não se sentia completamente infeliz com isso. Pegou o papel com a receita que havia anotado na igreja e sorriu pela primeira vez no dia. Amanhã descobriria se Heitor tinha uma cozinha decente. Talvez fizesse um bolo de chocolate. Para começar uma nova vida, nada melhor que um pouco de doçura. Lívia acordou com o barulho do trânsito lá embaixo. Em Tiradentes, o que a despertava eram os sinos da igreja ou o canto dos passarinhos. Aqui eram buzinas e motores acelerando. Vestiu uma calça jeans e uma blusa simples e foi até a cozinha. Heitor já estava lá, tomando café e mexendo no celular, de terno completo, mesmo sendo domingo. Bom dia, disse ela, tímida. Bom dia. Dormiu bem? Ele levantou os olhos do telefone. Mais ou menos. Cidade grande é barulhenta. Ele sorriu de leve. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. Acostuma. Quer café?
Tenho uma máquina italiana, mas confesso que não sei usar direito. Lívia olhou ao redor. A cozinha era linda, bancadas de mármore, eletrodomésticos de aço escovado, ilha central enorme. Mas parecia um showroom, limpa demais, sem vida. Você cozinha? Perguntou. Peço delivery, respondeu ele sem jeito. Ou como fora. Não tenho muito tempo para... Nossa Senhora! Ela abriu a geladeira e quase chorou. 3 cervejas, um pote de azeitonas, leite vencido e alguns potes de iogurte. Heitor, isso aqui é um deserto. Eu sei. Podemos ir ao mercado hoje, se quiser. Lívia já estava abrindo os armários. Farinha de trigo vencida há 6 meses. Açúcar cristal empedrado, uns 5 potes de sal diferentes, claramente presentes que ele nunca usou. Não pode ser, murmurou ela, pegando papel e caneta. Vamos fazer uma lista séria. 2 horas depois, estavam no Pão de Açúcar da Vila Madalena, Lívia empurrando o carrinho como uma general comandando tropas. Heitor a seguia, impressionado com a determinação dela. Para que tantos ovos? Perguntou ele, vendo ela colocar 3 dúzias no carrinho. Base de tudo. Bolo, pão, torta, omelete. Ela estava no elemento dela. E essa farinha aqui é melhor que aquela. Tipo 1, sabe? Ele não sabia, mas gostou de vê-la animada. Era diferente da mulher nervosa do dia anterior. Aqui, escolhendo ingredientes, Lívia parecia ter encontrado seu lugar no mundo. Heitor? Uma voz feminina interrompeu. Uma mulher elegante, loira, se aproximou. Que coincidência! E essa deve ser Lívia, minha esposa. Ele respondeu formalmente. Lívia, essa é Renata. Trabalha na área de marketing do grupo. Ah, sim. Renata sorriu. Mas Lívia percebeu a curiosidade não disfarçada. Desculpe, mas não era para ser a outra irmã? Um silêncio constrangedor. Heitor ficou tenso. Mudança de planos, disse Lívia, surpreendendo-se com a própria naturalidade. Às vezes o destino tem outros caminhos, não é? Claro, claro. Renata olhou para o carrinho cheio de ingredientes. Vocês vão dar uma festa? Vou cozinhar, respondeu Lívia simplesmente. Quando Renata se afastou, Heitor olhou para ela com admiração. Obrigado por não ter ficado constrangida. Vou ter que me acostumar, né? Suspirou ela. Todo mundo vai perguntar sobre Helena. De volta ao apartamento, Lívia transformou a cozinha. Colocou música no celular, sertanejo raiz que Heitor nunca ouvira, abriu as janelas para entrar ar fresco e começou a trabalhar. Fez pão de açúcar de verdade, não aquele industrializado que ele comprava. O cheiro de canela e fermento começou a perfumar o apartamento. Depois, uma torta de frango com massa folhada, salada de maionese e um bolo de chocolate molhadinho. Heitor tentava trabalhar no laptop, mas se distraía observando ela. A forma como mexia a massa com movimentos precisos, como provava o tempero franzindo o nariz, como cantarolava baixinho enquanto esperava o forno. Posso ajudar? Ofereceu ele às 4 da tarde. Pode descascar essas batatas. Ela apontou para o escorredor. Ele descascou as batatas com a mesma concentração que usava para analisar planilhas. Lívia riu quando viu. Não precisa tirar tanta casca, Heitor. Olha, ela mostrou, suas mãos cobrindo as dele por um instante. O toque foi breve, mas os dois sentiram um calor, uma familiaridade estranha. Você aprendeu onde? Perguntou ele, para disfarçar o nervosismo. Com minha avó. Depois que meu pai morreu, passei mais tempo na cozinha das pousadas. Me acalmava. Entendo. Eu toco piano quando fico ansioso. Piano? Ela parou de mexer o refogado. Sério? Mal toco, na verdade. Mas... Ele hesitou. Meu pai me ensinou quando eu era criança, antes do acidente. Era a primeira vez que ele mencionava o pai sem mudar de assunto. Lívia percebeu a importância daquilo. Que tipo de música? Clássica, um pouco de MPB,
Nada muito elaborado. Você pode tocar para mim depois do jantar? Pediu ela, timidamente. Ele ficou surpreso com o pedido. Fazia anos que não tocava para ninguém. Posso tentar. Jantaram na mesa da varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja. A comida estava deliciosa, melhor que qualquer restaurante que Heitor frequentava. Isso está incrível, disse ele, experimentando a torta. Sério, você podia abrir um restaurante. Já pensei nisso, mas as pousadas sempre precisaram de mim. Ela deu de ombros. Helena era a que podia sonhar alto. Eu era a que ficava segurando as pontas. E agora? Que sonhos você tem agora? A pergunta a pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava sobre seus sonhos. Não sei, respondeu honestamente. Ainda estou descobrindo. Depois do jantar, ele a levou até o pequeno estúdio que tinha no apartamento. Um piano vertical, partituras organizadas numa estante, fotos antigas na parede. Essa é de quando você era criança? Ela apontou para uma foto de um menino ao piano com um homem de óculos ao lado. Meu pai. A voz dele ficou mais baixa. Ele dizia que música era matemática com alma. Heitor se sentou ao piano e começou a tocar. Algo melancólico, bonito, que ela não conhecia. Chopin? Arriscou. Debussy, Clair de Lune. Ela se sentou ao lado dele no banco, observando seus dedos se moverem pelas teclas. Tinha mãos de pianista mesmo, longas, expressivas. Quando a música terminou, ficaram em silêncio por um momento. Obrigada, sussurrou ela. Por quê? Por me mostrar quem você é de verdade. Naquela noite, cada um foi para seu quarto. Mas algo havia mudado. O apartamento não parecia mais a casa de um estranho. Parecia o começo de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. A segunda semana em São Paulo trouxe uma rotina inesperada. Heitor saía cedo para o escritório. Lívia organizava a casa e cozinhava. Quando ele voltava, sempre por volta das 8 da noite, encontrava a mesa posta e o cheiro de comida caseira perfumando o apartamento. Era estranho como aquilo se tornou natural tão rapidamente. Como foi seu dia? Perguntava ela, servindo o jantar. Reuniões, planilhas, Otávio criando problemas. Ele suspirava, afrouxando a gravata. E o seu? Conversei com minha mãe. As reservas das pousadas estão voltando ao normal. Ela sorria. E fiz aquele pão integral que você gostou. Pequenas intimidades que pareciam de um casamento de verdade. Na quinta-feira à noite, Lívia estava na cozinha terminando um pudim de leite condensado quando ouviu o piano. Heitor havia chegado mais cedo e, em vez de cumprimentá-la, foi direto para o estúdio. A música que saía de lá era diferente. Não era Debussy nem Chopin. Era algo improvisado, melancólico, como se ele estivesse conversando com as teclas. Ela secou as mãos no avental e foi até lá. Heitor tocava de olhos fechados, perdido na música. Não a viu na porta. Dia difícil? Perguntou ela baixinho. Ele abriu os olhos, as mãos parando abruptamente sobre as teclas. Desculpe. Não queria incomodar. Não incomoda. É bonito. Ela entrou no estúdio. O que era? Nada específico, só improvisação. Heitor. Ela se sentou na poltrona em frente ao piano. O que aconteceu hoje? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilar as teclas sem som. Otávio questionou a fusão com as pousadas na reunião de diretoria. Disse que talvez devêssemos reavaliar depois da mudança de circunstâncias. A mudança de circunstâncias sou eu? Ele não disse claramente, mas... Heitor suspirou. Disse que precisamos ter certeza de que estamos investindo nas pessoas certas. Lívia sentiu o estômago apertar. Sempre que alguém questionava se ela era a pessoa certa, vinha aquela sensação antiga de não ser boa o suficiente. E você? O
O que respondeu? Que o acordo continua como planejado, que você representa a família Sampaio tanto quanto Helena representaria. Mas você acredita nisso? Heitor a olhou nos olhos pela primeira vez desde que começaram a conversar. Acredito mais em você do que jamais acreditei em Helena. A sinceridade na voz dele a surpreendeu. Por quê? Porque Helena falava muito sobre o que ia fazer. Você simplesmente faz. Naquela noite, depois do jantar, ele a ajudou a lavar a louça, coisa que nunca havia feito antes. Você não precisa, disse ela, vendo-o secar os pratos com cuidado excessivo. Quero ajudar. Você faz tudo aqui. Não é justo. Heitor. Ela parou de esfregar a panela. Posso perguntar uma coisa sobre seu pai? Ele ficou tenso, mas acenou. Como foi o acidente? Desabamento numa obra em Guarulhos. A voz dele ficou mais baixa. Ele estava fazendo a vistoria final. Uma viga cedeu. Você se culpa. Não era pergunta. Era constatação. Eu tinha 28 anos. Acabado de me formar em engenharia, cheio de ideias para modernizar a empresa. Ele apoiou as mãos na pia. Pressionei para acelerar o cronograma daquela obra. Disse que estávamos perdendo dinheiro com atrasos. E ele foi verificar pessoalmente por que você pressionou. Exato. Lívia secou as mãos e se virou para ele. Heitor, você não matou seu pai. Acidentes acontecem. Se eu não tivesse pressionado... Se. Ela o interrompeu. Você pode passar a vida inteira se culpando por coisas que não controlava. Ou pode honrar a memória dele, fazendo o trabalho direito daqui para frente. Ele a olhou como se ela tivesse dito algo revolucionário. É mais fácil falar que fazer. Eu sei. Eu me culpo há 5 anos pela morte do meu pai também. Como assim? Diabetes. Eu controlava a dieta dele, os remédios, os horários das refeições. Ela suspirou. No dia que ele morreu, eu estava em Belo Horizonte resolvendo o problema de fornecedor. Se eu estivesse lá, você teria salvado ele? Não sei, mas talvez. Lívia, ele se aproximou dela. Pelo que você me conta, seu pai foi bem cuidado, amado. Teve uma vida boa graças a você. E seu pai teve um filho que se importava tanto com a empresa da família que queria vê-la crescer. Isso não é culpa, Heitor, é amor. Eles ficaram ali, na cozinha silenciosa, se olhando. O ar entre eles estava carregado de algo novo. Compreensão, intimidade real. Heitor deu um passo em direção a ela. Lívia não se afastou. Lívia! O celular dele tocou, alto e insistente. Os dois se afastaram automaticamente. Heitor atendeu. Alô? Fez uma pausa. Agora? Carla, são quase 11 da noite. Entendo. Estou indo. Desligou e olhou para ela, frustrado. Minha irmã. João está no hospital. Febre alta, ela está desesperada. Vá, disse Lívia imediatamente. Precisa de alguma coisa? Posso ir junto? Não, você fica. Só... Ele hesitou. Obrigado. Por hoje. Por me escutar. Heitor, ela o chamou quando ele já estava indo para o quarto pegar as chaves. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Ele parou na porta, de costas para ela. Como você pode ter certeza? Porque eu estou orgulhosa e mal te conheço. Quando ele saiu, Lívia ficou sozinha na cozinha, o coração batendo acelerado. Quase tinham se beijado. Ela tinha certeza. E o pior, ela queria que tivesse acontecido. Estava se apaixonando pelo próprio marido de mentira. E não fazia ideia do que fazer com isso. João estava bem. Apenas uma virose infantil que cedeu com antitérmico e muito carinho da tia médica. Heitor voltou para casa às 3 da madrugada, encontrando Lívia dormindo no sofá da sala, uma manta sobre as pernas e um livro aberto no colo. Ela tinha esperado por ele. Quando acordou na manhã seguinte, havia um bilhete na mesa da cozinha. Obrigado por esperar. Café quentinho na garrafa térmica.
Pequenos gestos que mostravam como suas vidas estavam se entrelaçando. Mas na segunda-feira, tudo mudou. Heitor chegou do escritório com o rosto fechado, sem o cumprimento usual. Jogou o paletó no sofá e foi direto para a varanda, falando ao telefone em voz baixa e tensa. Lívia terminou de preparar o jantar e ficou esperando. Quando ele finalmente entrou, parecia 10 anos mais velho. "O que aconteceu?" perguntou ela, servindo o escondidinho de carne seca que ele adorava. "Problema no trabalho", respondeu ele, sem olhar para ela. "Que tipo de problema?" Heitor mexeu a comida no prato sem comer. A imprensa especializada publicou uma matéria sobre irregularidades contábeis nas pousadas Sampaio. Dizem que há suspeitas de sonegação de impostos e documentação irregular de propriedades. O garfo escorregou da mão de Lívia. "O quê? Isso não pode ser verdade. As pousadas são limpas. Meu pai sempre..." "Eu sei que são limpas", ele a interrompeu, "mas o mercado não sabe. As ações do grupo despencaram 20% hoje. Os investidores estão questionando a fusão." "E você? Você também está questionando?" Heitor finalmente a olhou. "Não, mas preciso descobrir de onde veio essa informação. E preciso fazer algo para conter o estrago antes que seja tarde demais." O telefone de Lívia tocou. Era Marta, desesperada. "Lívia, minha filha, que desgraça é essa? Os jornais estão dizendo que somos sonegadores." "Calma, mãe. É mentira, você sabe que é." "Mentira ou não, já tivemos 3 cancelamentos de reserva hoje. Os hóspedes estão com medo de se hospedar aqui." Lívia tapou o telefone e olhou para Heitor. "Posso falar para ela que você vai ajudar a esclarecer tudo?" "Pode." Quando desligou, Lívia estava visivelmente abalada. 20 anos construindo a reputação da família e alguém destrói tudo em uma matéria, murmurou ela. "Vamos descobrir quem fez isso", prometeu Heitor. Mas na terça-feira apareceu uma segunda matéria. Dessa vez, insinuando que o próprio Heitor poderia estar envolvido, já que se casara às pressas com uma Sampaio para encobrir irregularidades. Lívia leu a matéria no celular e sentiu vontade de vomitar. "Eles estão dizendo que nosso casamento é fraude." Mostrou a tela para Heitor quando ele voltou do trabalho. "É fraude mesmo", disse ele cansado. A frase caiu como um tapa. Lívia o encarou. "Desculpe." Ele passou a mão pelos cabelos. "Não quis dizer assim. É que estou com a cabeça..." "Não, você tem razão", cortou ela friamente. "É fraude mesmo. Casamento por interesse, contrato comercial disfarçado de romance. Porque estou surpresa que as pessoas perceberam." "Lívia, talvez seja melhor eu voltar para Tiradentes, antes que eu prejudique você ainda mais." "Não." A resposta dele foi imediata e firme. "Não vou deixar você carregar a culpa disso sozinha. Mas a empresa vai se recuperar. Mas se você sair agora, vai parecer que realmente temos algo a esconder." Naquela noite, cada um ficou no seu quarto. A primeira vez desde que começaram a conviver que não jantaram juntos. Na quarta-feira, Otávio pediu uma reunião particular com Heitor. Lívia não deveria saber, mas ouviu quando Heitor atendeu o telefone. "Talvez seja a hora de repensar a fusão, Heitor, pelo bem de todos." "A fusão continua como planejada", respondeu Heitor tenso. "Você tem certeza? Porque os acionistas estão nervosos e seu casamento, digamos que levanta questões sobre seu julgamento." "Meu casamento não é assunto da empresa. Quando afeta os lucros é sim. Pense bem, Heitor, você realmente quer apostar sua carreira numa família que pode estar envolvida em irregularidades?" Quando Heitor desligou, estava visivelmente abalado. Lívia fingiu que não tinha ouvido nada, mas a conversa ecoava na sua cabeça. Apostar sua carreira numa família que pode estar envolvida em irregularidades. Ela era um risco para ele, um peso.
Na quinta-feira, durante uma reunião de conselho que Heitor julgava sigilosa, vazou para a imprensa que alguns diretores questionavam sua liderança. A manchete era devastadora. CEO do Grupo Amaral perde apoio após casamento polêmico. Quando Heitor chegou em casa naquela noite, encontrou as malas de Lívia prontas na entrada. "O que é isso?" perguntou ele. "Estou voltando para Tiradentes." "Não pode. Temos um contrato que pode ser quebrado. Você mesmo disse que tem cláusula de rescisão antecipada." "Lívia, não é sobre contrato. É sobre o quê, Heitor?" Ela se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Sobre como eu estou destruindo tudo que você construiu, sobre como sua empresa está afundando por causa da mulher errada que você foi obrigado a aceitar?" "Você não é a mulher errada." "Sou sim", gritou ela finalmente. "Eu sempre fui. Helena que deveria estar aqui, Helena que saberia como lidar com a imprensa, Helena que não teria causado esse escândalo todo. Helena teria fugido no primeiro problema. E talvez fosse melhor. Talvez você devesse ter cancelado o casamento quando ela fugiu." Heitor se aproximou dela, as mãos tremendo de raiva. "Você quer mesmo saber o que eu penso? Penso que você está fugindo igual sua irmã fugiu. Diferença é que ela teve coragem de fugir antes de causar estrago. Você está fugindo depois de me fazer." Ele parou abruptamente. "Me fazer o quê?" sussurrou ela. "Nada. Esquece." "Fala, Heitor." "Me fazer o quê?" "Me fazer acreditar que isso poderia ser real", explodiu ele. "Me fazer pensar que talvez pela primeira vez na vida eu tivesse encontrado alguém que me vê como pessoa, não como CEO ou como herdeiro da fortuna." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Eu vejo você como pessoa", sussurrou ela. "Então por que está fugindo?" "Porque..." Ela engoliu o choro. "Porque eu não sou forte o suficiente para ficar e assistir você me odiar quando perder tudo por minha causa." Heitor deu um passo em direção a ela, mas o celular dele tocou. Mais uma vez, o mundo real invadindo o momento deles. Era Otávio. Convocação para a reunião de emergência na manhã seguinte. Quando Heitor desligou, Lívia já havia pego as malas e estava na porta. "Lívia, espera." "Não posso, Heitor. Não posso continuar sendo o peso que vai afundar você." Ela saiu e ele ficou parado na porta, ouvindo o elevador descer. Pela primeira vez em anos, Heitor Amaral não soube o que fazer. Lívia estava há 3 dias em Tiradentes quando Helena apareceu. Ela estava na cozinha da pousada principal, preparando doces para o café da manhã dos hóspedes, os poucos que restaram depois do escândalo, quando ouviu a voz familiar na recepção. "Oi, mãe!" Marta gritou. Literalmente gritou de susto e alívio. Lívia secou as mãos no avental e foi até a sala. Helena estava lá, mas não a Helena perfeita das redes sociais. Essa Helena tinha olheiras profundas, cabelos desgrenhados, uma marca roxa no pulso esquerdo que ela tentava esconder com a manga da blusa. "Helena", sussurrou Lívia. "Oi, irmãzinha." Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Soube que você se casou com meu noivo." "Helena, onde você estava?" Marta segurou o rosto da filha mais velha. "Você sumiu sem dar notícias. Estávamos desesperadas." "Estava vivendo, experimentando, descobrindo quem eu sou longe daqui." Helena se soltou do abraço da mãe. "Mas parece que perdi umas coisas interessantes." Lívia notou que Helena evitava seu olhar. E havia algo diferente na sua postura, uma fragilidade que ela nunca tinha visto na irmã. "Você está bem?" perguntou Lívia, apontando discretamente para o pulso machucado. "Estou ótima." A resposta veio rápida demais. "Nunca estive melhor. Livre, sabe? Longe de casamentos arranjados e responsabilidades familiares." "Então por que voltou?" A pergunta saiu mais seca do que Lívia pretendia.
Helena finalmente a olhou nos olhos, porque soube que minha irmãzinha se meteu numa enrascada para salvar a família, como sempre. Não é enrascada, não? Helena riu, mas sem humor. Vi as notícias, Lívia. Vi seu nome nos jornais. Esposa de CEO envolvida em escândalo. Deve estar adorando a atenção. Helena, repreendeu Marta. O quê? Estou errada? Helena se virou para a mãe. A Lívia sempre quis ser notada. Sempre ficou aí na sombra, esperando a vez dela brilhar. Agora conseguiu. Casou com um homem que era meu. Está morando em São Paulo, sendo madame... Chega! Lívia explodiu. Você fugiu, Helena! Fugiu e me deixou segurando a bomba! Você abandonou a família na pior hora e agora volta aqui me acusando de querer roubar sua vida? Me diga nos comentários o que você faria no lugar da Lívia, murmurou Helena, imitando o tom de influencer. Porque o que vai acontecer agora vai testar os limites do amor fraternal. Que diabos significa isso? Lívia franziu a testa. Nada. Só... Helena suspirou. Você sempre foi melhor que eu em tudo, Lívia. Melhor filha, melhor administradora, melhor pessoa. Era questão de tempo até ser melhor esposa também. A confissão surpreendeu Lívia. Helena admitindo que ela era melhor em alguma coisa. Helena, eu nunca quis ser melhor que você. Só queria... ser vista. Eu sei. Helena se sentou no sofá da recepção, parecendo exausta. A diferença é que eu sempre fui vista pelos motivos errados. Você é vista pelos motivos certos. Do que você está falando? Helena olhou para as próprias mãos. Rodrigo, o músico com quem fugi, a voz dela ficou mais baixa. No começo era lindo. Ele dizia que eu era livre, diferente, que não precisava me casar por obrigação. E depois, instigou Lívia, embora já imaginasse a resposta. Depois ele descobriu que eu tinha dinheiro, ou que deveria ter. Helena riu amargamente. Começou a pedir empréstimos. Quando eu dizia que não tinha tanto assim, ele ficava irritado. O pulso machucado fazia sentido agora. Helena... Lívia se sentou ao lado da irmã. Não fica com pena de mim. Eu escolhi fugir. Escolhi acreditar que liberdade era fazer o oposto do que todo mundo esperava. E agora? Agora descobri que liberdade não é fugir de responsabilidades. É escolher as responsabilidades certas. Helena olhou para Lívia. Você escolheu certo. Ficou e lutou. Não lutei nada. Fugi também. Estou aqui, não estou? Mas voltou para proteger a família. Eu fugi para proteger a mim mesma. Marta, que havia ficado em silêncio observando as filhas, finalmente falou. Vocês duas são mais parecidas do que imaginam. Ambas corajosas do seu jeito. Mãe, começou Lívia. É verdade. Helena teve coragem de admitir que não queria aquela vida. Você teve coragem de assumir uma vida que não era sua. E olha no que deu, suspirou Lívia. Heitor perdendo a empresa por minha causa. Heitor... Helena se animou pela primeira vez. Como ele está? Ainda sério e misterioso? Helena... Relaxa, não estou interessada nele romântica. Nunca estive, na verdade. Ela deu de ombros. Ele sempre foi meio... intenso demais para mim. Muito profundo. Ele sempre olhava para você. Ele olhava através de mim, corrigiu Helena. Diferente de como olhava para você. Como assim? Lívia, pelo amor de Deus! Helena balançou a cabeça. Nos jantares de noivado, ele mal me dirigia a palavra. Mas quando você aparecia na cozinha com os doces, ou quando organizava alguma coisa, ele não tirava os olhos de você. Você está inventando isso. Estou não. Pergunte para a mãe. Marta confirmou com um aceno tímido. É verdade, querida. Sempre achei que Heitor se interessava mais por você. Então por que aceitou casar com Helena? Porque era o que estava arranjado, respondeu Helena.
Homens como Heitor cumprem compromissos, mesmo quando o coração está em outro lugar. Lívia sentiu o peito apertar. Se isso fosse verdade... Mas agora é tarde demais, murmurou ela. Eu estraguei tudo. Por que é tarde demais? Porque ele vai me odiar quando perder a empresa. Porque Otávio está certo. Eu sou um risco para ele. Helena se levantou e segurou os ombros da irmã. Lívia Sampaio, você vai parar de se diminuir agora mesmo. Você salvou esta família. Você enfrentou São Paulo, a imprensa, o mundo corporativo. Você não é um risco para ninguém. Mas você é a solução. Você sempre foi a solução. Naquela noite, as 3 mulheres conversaram até tarde. Helena contou sobre os meses com Rodrigo, sobre como confundiu rebeldia com liberdade. Marta pediu desculpas por ter pressionado ambas as filhas a viverem vidas que talvez não quisessem. E Lívia, pela primeira vez, admitiu em voz alta que estava apaixonada pelo próprio marido. Então volta para ele, disse Helena simplesmente. Não posso, não depois de tudo que aconteceu. Pode sim, e deve, porque uma coisa eu aprendi nestes meses. Quando você encontra alguém que te vê de verdade, você luta, não foge. Lívia olhou para a irmã, surpresa com a sabedoria que Helena havia adquirido. E se for tarde demais? Aí você pelo menos tentou, e isso já é mais do que eu fiz. Lívia voltou para São Paulo numa segunda-feira chuvosa. Não avisou Heitor que estava voltando, usou a chave que ainda tinha e entrou no apartamento às 2 da tarde, esperando encontrá-lo no trabalho. Mas ele estava lá, sentado no sofá da sala, ainda de pijama, com papéis espalhados pela mesa de centro e uma xícara de café frio na mão. Heitor? Chamou ela, largando a mala na entrada. Ele levantou os olhos, surpreso. Parecia que não dormia há dias. Barba por fazer, cabelos desarrumados, olheiras profundas. Você voltou, disse ele, como se não acreditasse. Voltei. Por que não está no escritório? Fui afastado, respondeu ele, sem emoção. Decisão do conselho. Até que se esclareça a questão das irregularidades. Lívia sentiu o mundo girar. Afastado? Mas isso é temporário, né? Supostamente. Ela se sentou ao lado dele no sofá, vendo os documentos espalhados. Contratos, e-mails impressos, planilhas com números destacados. O que é tudo isso? Estou tentando descobrir como Otávio conseguiu as informações sobre as pousadas e como fabricou essas acusações. Fabricou? Heitor a olhou nos olhos pela primeira vez. Lívia, eu mandei fazer uma auditoria independente das pousadas antes do nosso casamento. O sangue dela gelou. O quê? Uma auditoria completa. Não porque duvidava da sua família, mas porque... Ele hesitou. Porque Otávio havia insinuado que poderia haver problemas. Queria ter certeza de que vocês estavam protegidas. Você investigou minha família pelas costas? Não foi pelas costas. Foi para proteger vocês. Lívia se levantou do sofá, sentindo-se traída. Proteger ou confirmar suas suspeitas? Que suspeitas? Eu nunca suspeitei de nada. Então por que a auditoria, Heitor? A voz dela estava subindo. Por que investigar pessoas inocentes se não tinha suspeitas? Porque Otávio estava plantando dúvidas no conselho. Porque eu precisava de provas de que as pousadas eram limpas. Provas, ela repetiu amargamente. Precisava de provas de que minha família não era criminosa. Não é isso. É sim, gritou ela. Desde o primeiro dia você duvidou de nós. Por isso aceitou se casar comigo tão fácil. Não era generosidade, era estratégia. Heitor se levantou também, frustrado. Você está distorcendo tudo. A auditoria provou que vocês são honestas. Os documentos estão todos aqui. Ah, que alívio, ironizou ela. Passamos no teste do seu investigador particular. Lívia, para com isso,
Para com o quê? Para de me sentir usada, manipulada. Ela pegou alguns dos papéis da mesa. Quanto tempo você sabia que éramos investigadas? Desde quando? Desde 2 semanas antes do casamento. A confissão foi como um soco no estômago. 2 semanas, ela murmurou. 2 semanas você sabia e não me contou. Nem no dia do casamento, nem depois, nem quando começamos a... Parou abruptamente. Quando começamos a quê? Nada. Esquece. Fala, Lívia. Quando começamos a fingir que isso era real, explodiu ela. Quando começamos a fingir que nos importávamos um com o outro. Eu não estava fingindo. Estava sim. Tudo calculado. O jeito gentil, as conversas íntimas, até o piano. Tudo para me manter controlada enquanto sua auditoria corria. Isso não é verdade. Obrigada por ter ficado até aqui, ela disse, imitando o tom de apresentadora. Porque agora você vai presenciar um momento que pode destruir tudo de uma vez por todas. Do que você está falando? Lívia pegou mais papéis da mesa, procurando algo específico. Onde estão os resultados da auditoria? Quero ver exatamente o que descobriram sobre minha família. Lívia, Sidern, mostra. Se você investigou nossa vida, eu tenho o direito de saber o que encontrou. Heitor hesitou, depois pegou uma pasta azul. Está tudo limpo, documentação perfeita, impostos em dia, nenhuma irregularidade. Ela abriu a pasta e começou a ler. Era verdade. A auditoria era detalhada e concluía que as pousadas Sampaio eram exemplares em compliance fiscal. Tem data aqui. Ela apontou para o cabeçalho. 3 dias antes do nosso casamento. Você já sabia que éramos inocentes quando se casou comigo. Sabia. E mesmo assim, não me contou. Não contei porque... Por que o quê, Heitor? Porque queria proteger você... Ele gritou, finalmente perdendo a paciência. Porque sabia que Otávio ia usar isso contra nós e queria ter todas as provas em mãos antes de revelar. Mentira. Você não contou porque não confia em mim. Confio sim. Não confia. Se confiasse, teria me incluído na estratégia. Teria me tratado como parceira, não como uma criança que precisa ser protegida. Eu estava tentando me controlar. Ela jogou os papéis de volta na mesa. Igual todo mundo sempre fez, decidir por mim, achar que sabe o que é melhor para mim. Lívia, você está sendo injusta. Injusta? Ela riu sem humor. Injusta é descobrir que meu próprio marido me investigou como se eu fosse suspeita. Ex-marido, corrigiu ela, tirando a aliança do dedo. Porque isso aqui acabou. Não. Heitor segurou a mão dela antes que ela pudesse colocar a aliança na mesa. Não vai acabar assim. Já acabou, Heitor. Acabou no momento que você decidiu me investigar em vez de confiar em mim. E se eu confiar agora? Se eu te contar tudo? Tarde demais. Ela se soltou da mão dele. Confiança não é algo que se constrói depois que já foi quebrada. Lívia foi para o quarto pegar suas coisas. Heitor a seguiu. Lívia, me escuta, por favor. Não, não quero mais escutar. Ela enfiou as roupas na mala sem dobrar. Quero ir embora. Quero voltar para casa e tentar esquecer que um dia acreditei que o quê? Ela parou de fazer as malas e se virou para ele, lágrimas nos olhos. Que você podia me amar. Que eu podia ser mais que uma segunda opção, mais que um quebra-galho. Você nunca foi segunda opção. Foi sim. Da Helena para mim, do amor para o contrato, da confiança para a investigação. Sempre segunda opção. Ela fechou a mala e passou por ele em direção à porta. Lívia, espera. Não, Heitor. Desta vez não vou esperar. Desta vez vou ser a primeira a sair. Quando a porta do apartamento se fechou, Heitor ficou sozinho na sala, segurando a aliança que ela havia deixado na mesa. Lá fora, a chuva continuava caindo. E pela primeira vez, desde a morte do pai, Heitor Amaral chorou.
Bia Ferreira chegou em Tiradentes numa quarta-feira, dirigindo seu Civic vermelho como se estivesse fugindo de alguma coisa. Encontrou Lívia na cozinha da pousada, fazendo pão de açúcar, com uma fúria que assustava os hóspedes. "Menina, você vai acabar quebrando essa mesa de tanto socar a massa", disse Bia, largando a bolsa de trabalho no balcão. "Bia!" Lívia olhou para a amiga surpresa. "O que você está fazendo aqui? Vim ver se você ainda tem juízo ou se perdeu completamente a cabeça", respondeu Bia, sem rodeios. "Conversei com Helena ontem. Ela me contou tudo. Ela não tinha que... Tinha sim. Porque alguém precisa meter juízo nessa sua cabeça dura." Bia pegou uma cadeira. "Senta aí, vamos conversar." "Não quero conversar sobre Heitor." "Ótimo, vamos conversar sobre você então. Sobre como você está desperdiçando a maior oportunidade da sua vida por orgulho ferido." Lívia parou de socar a massa. "Orgulho ferido? Bia, ele me investigou minha família como se fôssemos criminosos." "E daí?" "Como assim, e daí?" Bia suspirou, como fazia quando precisava explicar algo óbvio para um cliente teimoso. "Lívia, querida, o homem é CEO de uma empresa multimilionária. É óbvio que ele ia investigar antes de fazer uma fusão. Seria irresponsabilidade não investigar. Mas ele não me contou. Porque você teria surtar, igual está surtando agora." Lívia ficou em silêncio, processando. "Escuta aqui", continuou Bia, levantando e começando a andar pela cozinha. "Nos últimos 5 anos, quantos homens se interessaram por você? Isso não vem ao caso." "Quantos, Lívia?" "Alguns. Nome um. Tem o Carlos do banco. Aquele que só te liga quando precisa de doce para a família. Tem o professor de João Pessoa que veio na pousada. E você nem lembra o nome dele?" Lívia suspirou. Qual é o seu ponto, Bia?" "Meu ponto é que você passou 5 anos sendo invisível, cuidando de todo mundo, resolvendo os problemas de todo mundo, sendo o alicerce de todo mundo. E quando finalmente aparece um homem que te vê, que te valoriza, que claramente está apaixonado por você, você foge. Ele não está apaixonado por mim. Está sim. Helena me contou como ele olhava para você nos jantares. Eu mesma vi como ele falava de você quando ligou procurando por você ontem." Lívia parou de mexer na massa. "Ele ligou? Ligou para o meu escritório, desesperado, perguntando se eu sabia onde você estava, se estava bem. O homem estava destruído, Lívia." Mesmo assim, nada." Bia interrompeu. "Você vai passar a vida inteira se escondendo atrás de mesmo assim? Mesmo assim ele investigou, mesmo assim ele não contou, mesmo assim pode não dar certo." "E se realmente não der certo?" "E se der?" rebateu Bia. "E se for a maior história de amor da sua vida e você está jogando fora por medo?" Helena apareceu na porta da cozinha naquele momento. "Desculpa interromper, mas tem uma coisa que vocês precisam ver", disse ela com o celular na mão. "O que é?" perguntou Lívia. "Uma matéria que saiu agora há pouco, sobre o verdadeiro motivo das acusações contra as pousadas." Helena mostrou a tela. O título da matéria era "CFO do Grupo Amaral flagrado em esquema de manipulação." Lívia pegou o celular e leu em voz alta. "Documentos obtidos com exclusividade revelam que Otávio Nogueira, CFO do Grupo Amaral Urbanismo, orquestrou vazamentos de informações falsas sobre irregularidades das pousadas Sampaio para desestabilizar a fusão entre as empresas e forçar a saída do CEO Heitor Amaral." "Meu Deus!" sussurrou Lívia. "Continue lendo", insistiu Helena. "As investigações mostram que Nogueira pretendia assumir o controle da empresa após derrubar Amaral, comprando as ações das pousadas por um preço muito abaixo do valor real durante a crise fabricada." Bia assoviou baixinho. "Filho da... Desculpa, mas que filho da mãe?" "Heitor sabia disso?" perguntou Lívia. "Pelo que diz aqui,
Foi ele quem entregou as provas para a imprensa, respondeu Helena, lendo mais. Junto com uma advogada, Bia Ferreira. As três se olharam em silêncio. Espera, disse Lívia lentamente. Bia, você não me contou que ele ligou ontem só para perguntar de mim. Não. Ele ligou para quê, então? Bia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Para pedir minha ajuda. Ele tinha descoberto o esquema do Otávio, tinha as provas, mas precisava de alguém que entendesse direito trabalhista e empresarial para montar o caso. E você ajudou. Trabalhei a noite inteira, montamos um dossiê completo. E-mails, gravações de telefone, documentos falsificados. Otávio foi muito descuidado. Lívia se sentou pesadamente numa cadeira. Ele fez isso. Por mim? Fez para limpar o nome da sua família, para provar que vocês sempre foram honestas, para que você pudesse voltar para São Paulo de cabeça erguida, confirmou Bia. Mas eu já tinha voltado e já tinha saído de novo, lembrou Helena. Ele só descobriu que você tinha voltado depois que você saiu. Oh, como assim? O porteiro contou para ele ontem à noite, quando ele chegou em casa depois de entregar as provas para os jornalistas. Lívia cobriu o rosto com as mãos. Eu estraguei tudo, de novo. Não estragou nada, disse Bia firmemente. Você só precisa decidir. Vai continuar fugindo ou vai lutar pelo que quer? E se ele não me perdoar? Aí pelo menos você tentou, repetiu Helena, ecoando as palavras da noite anterior. E isso já é mais corajoso do que ficar aqui se lamentando. Lívia olhou para as duas mulheres mais importantes da sua vida. A irmã que finalmente entendera o que era crescer e a amiga que sempre a apoiara mesmo quando ela estava errada. O que vocês acham que eu devo fazer? Nós? Bia sorriu. Nós achamos que você deveria ir para São Paulo agora mesmo e lutar pelo seu homem. E se chegar lá e ele disser que não me quer mais? Aí vocês conversam como adultos e decidem juntos o que fazer, respondeu Helena. Mas pelo menos vão ter tentado resolver as coisas conversando, não fugindo. Lívia olhou para a massa de pão pela metade, para a cozinha, onde sempre se refugiara quando a vida ficava difícil, para Tiradentes que a esperava lá fora com sua tranquilidade segura. Depois olhou para as duas mulheres que a incentivavam a ser corajosa. Tá bom, disse ela, finalmente. Vamos para São Paulo. Nós? Perguntou Bia. Vocês duas vêm comigo, para dar apoio moral. E para me impedir de fugir de novo se der medo. Helena e Bia se entreolharam e sorriram. Agora você falou a língua que eu entendo, disse Bia. Vamos buscar seu homem de volta. Chegaram em São Paulo numa quinta-feira ao meio-dia. Bia dirigindo, Helena no banco do passageiro dando dicas de maquiagem e Lívia no banco de trás tentando não vomitar de nervoso. O primeiro lugar que foram foi o Grupo Amaral. Lívia queria saber se Heitor tinha voltado ao trabalho depois que as acusações contra Otávio vieram à tona. Ele está numa reunião do conselho desde as 9 da manhã, informou a recepcionista. Provavelmente vai até tarde. Reunião para quê? Perguntou Bia, usando seu tom de advogada. Para decidir sobre o retorno dele ao cargo de CEO, imagino, e sobre o futuro do Sr. Otávio. As três se entreolharam. Era um momento decisivo na carreira de Heitor. Vamos esperar, decidiu Lívia. Ficaram no saguão do prédio por 4 horas. Helena entretendo as pessoas com stories sobre esperando o cunhado sair da reunião. Bia trabalhando no laptop e Lívia anotando receitas em guardanapos de tanta ansiedade. Às 5:30 da tarde, um grupo de homens de terno saiu dos elevadores. Otávio estava entre eles, escoltado por seguranças. Parecia menor, diminuído, com o rosto fechado de quem sabia que o jogo tinha acabado. Heitor saiu 15 minutos depois, sozinho.
Quando viu Lívia no saguão, parou no meio do caminho como se tivesse visto um fantasma. "Oi", disse ela, levantando-se. "Oi", respondeu ele. Um silêncio constrangedor. Helena cutucou Bia e as duas se afastaram discretamente. "Como foi a reunião?", perguntou Lívia. "Bem, Otávio foi demitido e vai responder criminalmente pelas acusações. Eu volto ao cargo na segunda-feira", respondeu ele formal. "As pousadas estão completamente isentas. Não há mais nenhuma suspeita sobre sua família. Obrigada por ter provado nossa inocência. Não fiz por gratidão. Fiz porque era a coisa certa a fazer." Mais silêncio. As pessoas passavam por eles no saguão movimentado, mas era como se estivessem sozinhos no mundo. "Heitor", começou ela. "Lívia", ele falou ao mesmo tempo. Os dois riram sem jeito. "Você primeiro", disse ele. "Eu vim pedir desculpas por ter surtar, por ter fugido, por não ter te escutado direito." As palavras saíram numa corrida. "Você estava tentando me proteger e eu interpretei como traição." "Você não estava errada", disse ele, surpreendendo-a. "Eu deveria ter contado sobre a auditoria desde o início. Deveria ter te incluído nas decisões. Deveria ter confiado em você o suficiente para dividir o problema." "Por que não confiou?" Heitor suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Porque tenho medo de decepcionar as pessoas que me importam. Depois que meu pai morreu por causa de uma decisão minha, eu fico apavorado de tomar decisões erradas que machuquem quem eu amo." "Quem você ama?", repetiu ela baixinho. "Você, Lívia. Eu te amo", disse ele simplesmente. "Me apaixonei por você no primeiro dia, quando você entrou naquela igreja sabendo que estava salvando sua família. Me apaixonei pela forma como você cuida de todo mundo, como transforma qualquer lugar em casa, como faz um simples jantar virar momento especial." Lívia sentiu os olhos marearem. "Eu também te amo", sussurrou. "Mas tenho medo." "Medo de quê?" "De não ser o suficiente, de ser a substituta para sempre." Heitor se aproximou dela, segurando delicadamente o rosto de Lívia entre as mãos. "Você nunca foi substituta de ninguém. Você é única. É irreplaceable. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria você desde o primeiro momento. Mesmo sabendo de todos os problemas que eu trouxe, especialmente por causa dos problemas." Ele sorriu. "Porque foi enfrentando esses problemas juntos que descobri quem você realmente é e quem eu posso ser quando estou com você. E quem você pode ser. Alguém que não precisa ser perfeito o tempo todo. Alguém que pode confiar na parceira. Alguém que pode ser amado pelos motivos certos." Lívia sorriu através das lágrimas. "E eu posso ser alguém que é vista. Que importa? Que não precisa se esconder atrás dos outros." "Então vamos tentar de novo?", perguntou ele. "Sem contratos dessa vez. Só porque queremos." "Vamos", respondeu ela. Quando se beijaram ali no meio do saguão, algumas pessoas aplaudiram. Helena gritou, "Finalmente!", alto o suficiente para todo mundo ouvir. Bia fingiu que não estava chorando. 6 meses depois, Lívia inaugurou Doces da Lívia, uma confeitaria no térreo do prédio onde Heitor trabalhava. Helena havia voltado para Tiradentes e aberto uma pequena escola de artesanato digital, ensinando pessoas mais velhas a usar a internet de forma saudável. Marta visitava São Paulo todo mês e finalmente havia parado de se meter na vida das filhas. No dia da renovação de votos, uma cerimônia pequena no Largo das Forras, só para a família e amigos próximos, Lívia usou um vestido simples que ela mesma escolheu. Heitor tocou piano na festa e ela fez o bolo, 3 andares de chocolate com recheio de tangerina. Quando trocaram as alianças de novo, dessa vez por escolha, Lívia tinha nas mãos uma receita manuscrita que escrevera na manhã da cerimônia. Não era de bolo ou doce, era uma receita de felicidade. Uma xícara de coragem, 2 colhadas de honestidade, 3 pitadas de perdão, misture com muito amor e deixe crescer devagar.
Me conte nos comentários qual foi sua parte favorita dessa história de amor que nasceu do que parecia ser o pior momento da vida, disse Lívia, olhando para os convidados. Porque às vezes o amor aparece quando menos esperamos, da forma que menos imaginamos. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração, completou Heitor, fazendo todos rirem. E não percam o próximo vídeo que já está recomendado para vocês, disse Helena, brincando de ser influencer de novo. Quando a festa terminou e eles ficaram sozinhos na varanda da pousada, vendo as estrelas sobre Tiradentes, Lívia apoiou a cabeça no ombro de Heitor. Não posso acreditar que quase perdi isso por orgulho, murmurou ela. Não perdeu. Estamos aqui. Ele beijou o topo da cabeça dela. E vamos ficar. Para sempre. Para sempre. E pela primeira vez na vida, Lívia Sampaio, agora realmente Lívia Amaral, soube que era a primeira opção de alguém. E que isso fazia toda a diferença.